Olá pessoal, como vão? Bem-vindos a novembro, penúltimo mês do ano. Já estamos na reta final aí de 2021. Foram 2 anos de, entendo eu, grande prova e grande luta para a Igreja de Cristo na face da Terra. Primeiro devido à pandemia que iniciou em 2020 e as consequências negativas e positivas que aconteceram em 2021. Mas eu creio e entendo que a Igreja de Cristo, ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Não está firmada na política, não está firmada no medo, mas eu não quero falar sobre isso. Na verdade, o que eu vou falar para você hoje, nessa primeira reflexão de novembro, verdadeiramente eu não queria falar sobre essa reflexão. Mas eu também quero entender que o Espírito Santo tem me colocado na parede para falar sobre isso. E o tema que eu quero falar com você hoje, nessa breve meditação, reflexão, o tema seria um alerta à Igreja. Ela está doente. Veja bem, quando você fala Igreja, você está falando do cabeça dela, que não é um homem, é Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado quando falamos Igreja. Quando você acusa a Igreja, quando você critica a Igreja, quando você blasfema contra a Igreja, quando você tece críticas negativas ou destrutivas contra a Igreja, você está falando Jesus Cristo. Porque o Senhor dela é Jesus Cristo. O fundador dela, o orientador dela é o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado quando falamos Igreja, porque estamos mexendo com cabeça. Então quando nós observamos distorções, e ela está distorcida, por isso esse tema, um alerta à Igreja, ela está doente, não é um alerta negativo para destruir, é para construir. A Igreja ela é colocada para construir e não destruir, para abençoar e não amaldiçoar, para crescer e não diminuir. Então nós temos que ter esse primeiro cuidado. Quando você fala Igreja, você está falando do cabeça que é Cristo. E um segundo cuidado que temos que ter, quando você fala crente, aquele crente ali errou, aquele crente ali pecou, aquele crente deu mau testemunho, ok? Só quando você fala crente, você está falando e mexendo com 55 milhões de cristãos no Brasil, cristãos evangélicos. Então cuidado quando você fala os crentes ou crente. Você tem que dizer o nome da pessoa, tem que dizer a denominação da pessoa e tem que dizer o erro que ela fez. Senão você generaliza e você está trazendo para você maldição e rebeldia. Porque quando você fala crente, você está falando de 55 milhões de pessoas. Quando você fala igreja, você está falando de Jesus Cristo. Então temos que ter cuidado. Que até para mim poder entrar nessa área, dar um alerta à igreja, ela está doente, eu tenho que saber como fazer isso. Porque eu não estou destruindo, eu não estou desconstruindo, eu não estou criticando negativamente, eu estou falando do que está acontecendo hoje na igreja. A igreja do século XXI, a igreja social, a igreja política, a igreja econômica, a igreja empresa, a igreja marketing, a igreja coaching, a igreja capacitação humana, a igreja antropocêntrica, enfim, a igreja de Laodiceia. Qualquer dia eu falo sobre isso, não hoje. Nós estamos vivendo a última era, a última fase da igreja chamada igreja de Laodiceia. A igreja poderosa, não no espírito, mas poderosa na razão, no social. A igreja envolvida com política, a igreja envolvida com o social, com as distorções sociais, a igreja envolvida com coisas que não compete ela, segundo a palavra. Então o que eu quero dizer para você hoje, contrariado, mas empurrado, pressionado pelo Espírito Santo, é um alerta que eu quero dar para você. Um alerta de que a igreja está doente. A igreja está ferida, a igreja está machucada, a igreja está fora do foco.
Qual é o foco da Bíblia? Eu não vou entrar aqui em história, historicidade desde lá que Jesus ressuscitou, desde que Paulo doutrinou as igrejas nos anos 60, desde da reforma, da contra-reforma, e do que está aí. Eu não vou entrar nisso, que isso é fato histórico. Eu não estou dando aula de história. Mas o que eu quero para falar para você em relação a esse alerta à igreja, com muito cuidado, mas também com muito carinho e com muita atenção e alerta, eu quero trabalhar rapidamente com 2 textos com você. Um texto está em Jeremias, capítulo 6, verso 14. Ele diz assim: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. A versão NVI vai falar como se fosse eles tratam a ferida do meu povo superficialmente. Eu gosto desse texto, dessa versão, superficialmente. Eles dizem: paz, paz, haverá paz. É o que costumam dizer, quando na verdade não há paz alguma, nem hoje e nem amanhã. Olha, meu amado, ele está falando aqui sobre os pastores. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, ou como se fosse superficial. Shalom, shalom, paz, paz, é o que eles costumam dizer, quando na verdade não há paz alguma, nem hoje e nem amanhã. O que isso quer dizer, amados? Jeremias está exortando profeticamente, por incrível que pareça a igreja hoje, em relação a 3 pontos básicos. O primeiro ponto é: parte da liderança da igreja hoje está lidando com a ferida do povo de Deus superficial. Eu vou usar o termo superficial, não grave, porque é o que está acontecendo. Parte da liderança da igreja está tratando da ferida do povo de Deus superficialmente. Em que sentido? Eu costumo dizer aos meus amigos, pastores, líderes, que a igreja está cometendo um grave erro hoje. Ela está administrando os erros e os problemas da igreja. Ela não está solucionando. Em momento nenhum na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela está orientando a você a administrar erros e pecados ou problemas. Eu vou usar o termo problemas, para não me dar mais problemas. A liderança hoje está pecando, está errando o foco nesse sentido. Por ela ter se tornado no século XXI uma empresa departamentalizada, e eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, a gente tem que ter departamentalização, tem que ter setores, tem que ter descentralização, mas ao mesmo tempo com isso vem um erro administrativo, porque ela está administrando os problemas, ela não está solucionando problemas, curando problemas. Ela está administrando, e com isso a igreja hoje está cheia de problemas. Quais são problemas? A igreja está, humanamente falando, doente. Por que eu digo isso para você, meus amados? Eu estava discutindo essa semana com um amigo, questionando se está na Bíblia. Ele sabe que não, porque ele lê Bíblia tanto quanto eu. Existe o culto de empresário na Bíblia? Claro que não. Mas na Bíblia existe o culto dos jovens, culto dos adolescentes, culto das senhoras, culto dos homens, culto de libertação, culto de do Espírito Santo, culto da vitória, culto do propósito.
culto de empresário. Existe na Bíblia tudo isso? Existe na Bíblia tudo isso? E se não existe na Bíblia esses nomes, essas nomenclaturas meras, por que não existir também culto dos feridos, culto dos deprimidos, culto dos deprimidos, oprimidos, infelizes, culto dos doentes, culto dos frustrados? A igreja está ferida, machucada, porque a sua liderança está tratando dela como se fosse uma coisa superficial. Eu não estou aqui falando mal, até porque eu já falei e critico mesmo, da teologia liberal. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando da igreja hoje, na sua essência. Por que a igreja está ferida? Por que a igreja está com problemas? Com problemas sérios? Só um motivo. Eu vou bater nessa tecla até o meu último dia de vida na Terra. A igreja está passando por graves problemas, por sérios problemas, só por um motivo. A igreja extirpou o Espírito Santo, que é o único que é a bola mestra, que é o único que move a essência e a existência de uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa. A igreja ainda não está glorificada e vitoriosa porque ela está na terra, ela está no nível terreno, horizontal. Ainda não foi arrebatada para voltar à igreja gloriosa. Então ela está em preparo. Então ela não é uma igreja gloriosa ainda, mas ela já poderia viver uma pré-glória, uma pré-grandeza. A noiva de Cristo podia já estar muito bonita, muito bem ataviada, quase que preparada, mas não está. Ela não está. Pelo contrário, ela está ferida, ela está machucada, ela está com problemas, ela está com vazamento. Como também fala aqui nas profecias, cisternas rotas que não retêm águas. A estrutura organizacional da igreja, que não tem nada a ver com o espiritual, ela está como que cisternas rotas que não retêm as águas. Está tendo vazamento. Está tendo rachaduras. Por causa do homem? Sim, claro. Mas por causa de que o homem, a sua liderança, seja apostólica, seja episcopal, seja pastoral, seja presbiteriana, seja qual liderança for, a culpa é do homem porque o homem extirpou o Espírito Santo. O homem expurgou o Espírito Santo para fora da igreja. Consciente ou inconsciente? Eu prefiro dizer inconsciente. Porque uma liderança de sã consciência não vai fazer isso. Mas acontece que hoje a igreja está com deficiências seríssimas. A igreja está sem sede. A igreja está sem temor. A igreja está sem simplicidade. A igreja está sem grandeza de Deus. Está usando a grandeza do homem. Eu vou tornar a falar na mesma tecla chata e enjoada. E alguém pode dizer que eu sou contra. Eu não sou contra. Mas eu cito por níveis de questionamento. Somente isso. Até porque o Espírito Santo já teve uma conversa de esquina comigo em relação a isso. A igreja é muito bonita, decorada, ótimo. Veja o Templo de Salomão. A igreja é muito grande, ótimo. O Templo de Salomão conglava milhares de pessoas. A igreja tem luzes piscando e rodando. Não tem nada com isso. A igreja tem danças. A igreja tem shows. Louvor, show.
igreja tem uma banda pesada, bonita de percussão. Ok. A igreja tem luzes piscando, a igreja tem pessoas dançando, a igreja tem pregações exóticas, encomendadas, preparadas, até copiadas. Eu não tenho problema nenhum contra isso. Eu não tenho problema nenhum contra isso. Agora, diante de todos esses itens bonitos na igreja hoje, a minha pergunta é uma só. O Espírito Santo operou nesse culto? Houve danças, houve choros, houve pulas, houve dar a mão, olha para o lado, abraça, pula, corre, trenzinho, hula-hula, ok, maravilha. Luzes piscando, tudo preto, tudo escuro, tudo preto, tudo piscando, ok, sem problema nenhum. Para mim não é problema nenhum. A minha pergunta é só uma. A minha pergunta é só uma. Houve operação do Espírito Santo? Houve manifestação dos dons espirituais? Houve cânticos espirituais? Houve libertação genuína? Não é passar a mão e abraçar o infeliz, o endemoniado, o frustrado, não. Houve libertação genuína. A pessoa entrou ali mal, ruim, fundo de poço, drogada, bêbada, perturbada, oprimida e saiu dali liberto, falando em língua estranha, como eu já vi isso acontecer há 36 anos atrás. 36 anos atrás. Pessoas chegarem bêbadas, urinadas, evacuadas, suja, drogada na igreja. Que ninguém nem queria chegar perto de tão ruim que estava. E aquela pessoa saiu dali cheia do Espírito Santo. Aconteceu isso no meio das luzes e das pregações exóticas e das danças, aconteceu isso. Uma libertação genuína. Ali, no tapa, na cara, no impacto. Aconteceu uma cura divina. A pessoa chegou ali surda, uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, uma dor no estômago, com câncer, com Covid, que é a novidade, é o status do momento, Covid, uma doença que mata. Uma pessoa com uma perna, uma pessoa com derrame. Essa pessoa saiu dali depois das luzes e dos eventos e das danças e das pregações exóticas, do show. Essa pessoa saiu dali curada divinamente. Não? Sim. Pessoas que estão dentro da igreja estão hoje cheias, entupido, lotado de doenças, de traumas, de medos, de fofoca, de maledicência, de rebelião, no falar. Você não foi liberto? Cura da alma, cura divina, perdão, cura interior, cura da alma. Você já parou de falar mal da vida dos outros? Você já parou de falar mal da vida do pastor, da família do pastor? Você já parou de falar mal dentro da igreja, que gera maldição para você e para a igreja? Você já parou de virar a cara para o irmão dentro da igreja? Você já perdoou o irmão dentro da igreja que te feriu, que fez alguma coisa? Como eu vou mostrar daqui a pouco? Não. Não houve um culto de cura de feridas? Para você ser dele curado de alma? Não? Você está fazendo o que na igreja? Ah, religioso. Ok. Eu não estou falando para religioso, estou falando para cristãos, renascidos. Houve variedade de línguas, houve palavra profética, houve cura divina,
houve libertação genuína, houve, não é apelo não, hein? Apelo é apelo de homem. Houve pessoas indo na frente, no final da pregação, ou no meio da pregação, dizendo: eu quero aceitar essa palavra, eu quero aceitar esse Jesus que você está pregando. Não é apelo não, que apelo é coisa de homem. Na Bíblia não tem apelo. Não. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, ou como se fosse superficial. Eles dizem paz, paz, como costumam dizer, mas, na verdade, não há paz alguma. Ferida superficial. A liderança não impõe as mãos e liberta de fato, e cura de fato, e transforma de fato. Está nas nossas mãos isso. Está nas nossas mãos. Ah, se Deus quiser, se não quiser. Está nas nossas mãos. Você conhece a palavra de Jesus? É me dado todo o poder no céu e na terra. Em meu nome de Jesus, farão isso. Imporão a mão nos enfermos e serão curados. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Não serão envenenados com a fofoca, que é o que destrói a igreja. Também não. As pessoas na igreja hoje estão sendo tratadas como você toma um antiácido para uma queimação no estômago, que vai mascarar uma doença. A doença está ali, o mal está ali, você vai tomar um paliativo para mascarar. A igreja está mascarada, ela não tem poder, ou está sem poder. Ela está sem poder. Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, estão fazendo a obra. Quem sou eu para dizer que não? Mas a obra está ainda superficial. As feridas estão ali. Os traumas estão ali. As doenças estão ali. A indiferença espiritual, não religiosa. Religioso você já é. A indiferença espiritual está ali. A falta de temor está ali. Você vai para a internet, para a rede social, hoje você vai ver chacotas, brincadeiras com o nome de Jesus, com o nome do Espírito Santo. A igreja perdeu a sensibilidade de santidade. Nós achamos engraçados. Nós mandamos isso para os nossos amigos no Facebook, na internet, na vida aí. Brincadeiras com o nome de Jesus, brincadeira com o Espírito Santo, brincadeira com os dons espirituais, chacotas. A igreja está doente. A igreja está ferida. Quem vai resolver isso? Eu? Você? Quem vai resolver isso somos nós, sim, quando permitirmos a entrada de volta do Espírito Santo que opera tudo isso. Salvação, libertação, cura, batismos com o Espírito Santo, vida eterna, perdão de pecado, pecado perdoado. Hoje você conversa com um crente que não lê Bíblia. Eu converso com certas pessoas da igreja que eu falo alguma coisa assim pesada, séria. Jesus cura, Jesus expulsa demônio, Jesus liberta, Jesus transforma a tua tristeza em alegria, Jesus tira a tua ausência de perdão e te abençoa. Onde está isso na Bíblia, pastor? Isso está na Bíblia? Eu já conversei com pessoas dentro de um culto de libertação, de consagração, de oração. Falei, você quer ser liberta da tua diabetes? Pastor, eu transo bem com a minha diabetes. Eu tomo a minha insulina todo dia, está de boa. Ok, a doença é sua, não é minha, eu só estou perguntando.
Como está a tua mágoa? Como estão as tuas traições no falar? Como estão as tuas feridas traumáticas, emocionais dentro da igreja? Como você está criando os teus filhos? Ah, pastor, eu chego na igreja, eu jogo meu filho na escola dominical, se vira lá com a professora. Errado. Nota 0 para você. Quem cria filho é pai e mãe. Quem cria filho não é creche. Quem cria filho não é maternal nem jardim. Quem cria filho é pai e mãe. Quem cria filho não é escola dominical. Quem cria filho é pai e mãe. Pelo menos dentro de uma teoria psicopedagógica de 0 a 6 anos, quem cria filho é pai e mãe. Ah, eu crio filho para o mundo. Errado, derrota, mentira. Você cria filho para Deus. Ah, meu filho é filho de crente. Filho de crente não é crente, tá? Tem que se converter. Como agora acabou de passar aí, sabe, da festa das bruxas, dos Halloween da vida aí. Um monte de pais evangélicos aí, com os seus filhinhos na escola dominical. Mas os filhos participaram de fantasias e de festas de Halloween nas suas escolas. E está na escola dominical. Está vendo que não é a igreja que cria? Está vendo que não é a igreja que abençoa? Quem cria e que abençoa é você, papai e mamãe? A igreja está doente. A igreja está ferida. A igreja está sem temor. A igreja está sem sensibilidade. A igreja também está vivendo no seu corpo, o que eu falei na semana passada na nossa minissérie de depressão. Nós estamos vivendo vida superficial, nós estamos vivendo uma vida espiritual, se é que é espiritual, superficial. Não tem noção do que pode e o que não pode, do que é o que não é, do que tem ou não tem, do que respeita ou não respeita. Está se vivendo. Bye bye, Espírito Santo. A igreja está doente. Na igreja política, na igreja antropocêntrica, na igreja cheia de razão, cheia de eu, cheia de dinheiro, cheia de poder, cheia de pessoas mandando com dinheiro, derrubando com dinheiro, derrubando ministérios. A igreja está doente. Uma igreja que se provou nesse período aí de pandemônio, chamado pandemia, uma igreja frágil, fraca, trancada, medrosa, como se fosse gado escondido. A igreja está doente. E Jesus sabe disso. Porque isso que eu estou falando não é heresia, nem blasfêmia, nem crítica. Sabe por quê? Porque está em Laodiceia. Está na 7ª igreja da Ásia. Depois eu dou um estudo sobre isso. A igreja está doente e ferida. As pessoas que estão dentro da igreja entram e saem dos cultos. Eu conheço pessoas que estão lá na frente pulando, dançando, ministrando a palavra, dando glória a Deus. Alegre, avivando, alegrando a igreja, motivando. Sabe aquele teatro que motiva? Bate palma agora. Dança agora. Isso tem muito nos teatros da vida. Mas quando desce dali, eu conheço. Doente, ferido, amargo, machucado, cheio de mágoa, cheio de trauma de infância. Mas tá. Meu querido e minha querida, Igreja de Cristo e a sua devida liderança. Eu estou falando para líder e para o corpo. Aceitem ou não. Só quem vai solucionar isso é o Espírito Santo. Quando ele retornar à igreja, com os seus ministérios e os seus dons e as suas manifestações de poder, a igreja vai voltar a ser saudável. Vai voltar a ter salvação. As pessoas vão buscar por salvação. Tu não precisa suar a camisa para apelar para ir lá na frente, levantar a mão e fazer a reza da confissão, não. As pessoas vão lá na frente para dizer o que eu tenho que fazer, como está na Bíblia, o que eu tenho que fazer.
Vai ter libertação. Libertação ali original, libertação ali. Vai ter cura ali, vai ter crescimento espiritual saudável. Eventos não tornam crente saudável. Eventos não dá crescimento espiritual. O que dá crescimento espiritual sadio e saudável é escola bíblica dominical ou estudo bíblico, culto de consagração, de oração e busca de poder. No meu tempo, você é pastor velho? Não, eu sou pastor da palavra. No meu tempo, era 1 hora de joelho orando e clamando, e o fogo descia. Hoje a igreja pula e dança. Eu não vejo ninguém chorando hoje aos pés do Senhor, lá no banco ou na cadeira. Nunca mais vi. Eu sei que não existe. Hoje é pula, dança, rebola, choro, luzes piscando. Chorar no espírito, de joelho no chão, meia hora, 1 hora. A igreja está doente. A igreja está doente. A ceia hoje do Senhor, que para mim é uma festa, e a minha visão judaica, eu tenho sangue judeu, é a minha visão judaica, assim, hoje para algumas igrejas que eu vou, parece culto fúnebre. Pega o pãozinho, enfia na boca, pega o pãozinho, enfia na boca, e vamos para casa. Sem valor. É em memória. Tá, mas em memória de quem morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Esse em memória aí é uma tradução grega aí questionável na Bíblia. Pelo menos eu questiono. Eu entendo muito pouco de grego, mas o que eu consulto, essa questão de em memória aí é bem relativa. Jesus ressuscitou, nos deu vida em abundância. Não é para comer um pão, tomar um suquinho lá e amém e embora para casa. Parece culto fúnebre. Cadê meia hora, 1 hora de joelho no chão? Cadê o apelo do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais manifestos? Cadê a cura divina ali no impacto da igreja? Cadê uma libertação genuína? Genuína. Cadê uma salvação que quem apela é a pessoa, não é o pastor? E tem um último texto aqui que eu não vou nem pregar sobre ele, que diz assim, Zacarias 13:6. E se alguém lhe questionar, que feridas são essas em tuas mãos e no teu corpo? Eis que ele explicará, fui ferido na casa dos meus amigos. Você está ferido. Olha quem vai te curar aqui. Ó. Ganhei de presente essa semana de um irmão amigo aqui. Traz ele para a tua vida. Traz o Espírito Santo para o seio da igreja. Tira os eventos e as luzes e as danças que é um atrativo, é um teatro para a igreja. Coloca o Espírito Santo lá. Coloca o joelho no chão. Coloca oração. Coloca jejum. A igreja vai fazer um propósito, ok? Faz o propósito de Daniel. 21 dias de legumes e oração 3 vezes por dia. Quer fazer evento? Quer fazer propósito? Quer fazer evento na igreja? Ok. Faz que nem o judaísmo faz lá. O judaísmo faz. Nossa raiz não é judaico-cristã. Vai orar às 5 da manhã. Vai orar às 6 horas da manhã na igreja. Vai fazer jejum de meia-noite ao meio-dia. Quer evento? Eu vos apresento o Espírito Santo. Tem alguém para fazer graça e show e luminosidade na igreja? Eu apresento o Espírito Santo. Ele que faz graça. Ele que traz luz. Ele que dá um show de salvação, um show de cura e um show de libertação. O resto é balela. É brincadeira. É cura superficial. A igreja está sendo tratada superficialmente.
Eu quero orar pedindo que o Espírito Santo retorne à igreja. Urgente. Eu sei que o Espírito Santo vai retornar na hora certa. Tudo que está acontecendo aí hoje não é uma crítica negativa a mim, porque é para acontecer. O homem mandando na igreja, a vontade do homem, o dinheiro, a soberania do homem, o governo do homem, a autoridade do homem, a igreja misturada com política, com sociedade. Está na Bíblia. Eu não estou fazendo uma crítica despropositada. Está na Bíblia, está lá em Laodiceia. Leia Laodiceia. Leia a 7ª carta de Apocalipse, no capítulo 3. Leia lá que você vai entender o que eu estou dizendo. Mas a igreja está doente, está enferma. Ela tem que estar nesse momento assim. Para que quando chegar o Espírito Santo, quando os grandes homens de Deus se transformarem em pequenos homens de Deus, quando os improváveis, quando os lixos que estão dizendo aí, entrarem na igreja com poder e graça do Espírito Santo, aí todo mundo, todos nós vamos ser nivelados e entender que quem governa a igreja é o dono dela, chamado Espírito Santo. Ok? Eu quero orar neste momento, sem nenhuma prepotência, mas eu quero orar por cada denominação neste Brasil. Eu quero orar por cada líder, por cada anjo da igreja, seja ele apóstolo, presbítero, pastor, bispo, patriarca, seja lá o nome que queira ser dado. Eu quero orar pelo corpo de Cristo, pelos membros, pelo corpo de Cristo, pelas ovelhas. Eu não quero olhar para cabrito nem bode. Eu quero orar para as ovelhas. Na igreja tem ovelhas. Joio e trigo. Eu quero orar pelo trigo. Eu quero orar não pelos membros da igreja. Eu quero orar pelas ovelhas. Quero orar pelos pastores fiéis e zelosos. Para que o Espírito Santo entre de tal maneira na tua igreja, na tua congregação, no meio do teu povo, e opere verdadeiramente os ministérios e os dons espirituais, a nível de salvação, libertação, cura, batismo com o Espírito Santo, que haja cura divina, que haja libertação genuína, que haja salvação intacta, impacto, que haja dons espirituais, que haja cultos de poder, não culto de evento, mas culto de poder na tua igreja. Eu ministro isso. Em nome de Jesus. Para você, líder, e para você, corpo de Cristo. Para você, igreja, no qual cabeça é Cristo, o seu fundador é o Espírito Santo, e que é o manifestante de todas as glórias e honras da igreja é o Espírito Santo. Que isso em algum momento comece a acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Até segunda-feira que vem. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que essa palavra seja um alimento para o teu pastor. Ou para você que é pastor. Eu briguei muito essa semana com o Espírito Santo. Briguei entre aspas, para não falar isso. Eu falei, Senhor, eu não vou falar. Mas acabei de falar. Se quiserem me julgar, julguem o Espírito Santo. Como eu já falei aqui, quando você falar o crente, você está falando de 55 milhões de pessoas. Quando você falar a igreja, você está falando de Jesus Cristo. Amém, querido? Um beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem. Bye, bye.